Uma boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Ciclo na Prática. Prazer imenso que venho hoje falar com vocês sobre a teoria e prática dos embargos à execução. Uma matéria que parece ser simplória, mas que na verdade não é. E hoje nós vamos tentar ajudar vocês aqui a desvendar todos esses mistérios. Eu peço a todos que mandem no chat a aula mensagens para ver se o áudio e o vídeo está ok, estão conseguindo me ouvir, me ver bem. Chat. Tá? Não está aparecendo a mensagem de vocês. Conectar aqui. Está aparecendo. Encerrar e abrir a transmissão novamente. Ótimo, agora acho que eu consegui ver bem todos aqui. Perfeito, acho que a gente agora pode dar início à nossa aula para falar com vocês. Boa noite, Emerson, Laurindo, Anderson, Gerson, Luiz, Carolina. Sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, para a gente falar sobre embargos à execução, a gente preparou um esquema de aula para vocês diferenciado, porque é um tema que vai exigir algumas horas de estudo e a gente tem buscado aqui no Ciclo na Prática reduzir a carga horária de aula de cada aula. Por que eu falo isso? Porque nas últimas aulas nós estamos chegando por volta de 2 horas cada aula. Eu acho que fica cansativo para vocês. E eu até acredito que eu não consigo passar tudo que eu preciso das aulas. Então, o que a gente está sempre fazendo? Dividindo essas aulas, cindindo ela em 2 módulos, para que a gente consiga passar um conteúdo teórico e prático, mas não de modo en passant, superficial e raso para vocês. Queremos passar um conteúdo que tenha aplicação concreta no dia a dia de vocês, para fugir daqueles manuais tradicionais que a gente lê e na hora de fazer, na prática, pegar uma petição, receber aquele caso concreto, a gente ficar com aquela grande interrogação na cabeça. Eu acho que todos vocês e eu já passei. Então a gente quer realmente detalhar com vocês esses pontos da execução e aí entrar na parte prática propriamente dita. E vocês vão perceber que no meu roteiro de aula a gente vai trazer um pouquinho de carga teórica, não tem como fugir disso, e a gente precisa para construir uma boa base para elaborar a sua petição inicial de embargos à execução. E no segundo módulo, que vai ser na próxima semana, a gente preparou um material bem interessante para vocês. E além dessa parte prática e da construção da peça, nós reunimos as principais teses que nós verificamos no dia a dia forense para debater uma a uma dessas teses com vocês. E mais do que isso, eu vou abrir na caixinha de perguntas da manhã para que vocês coloquem, olha, eu quero ouvir sobre a tese da impenhorabilidade da conta salário, eu quero ouvir sobre tese de bens de fiador, eu quero ouvir sobre outras hipóteses diversas de nulidade na execução. Então, eu quero trazer concretamente várias teses. Era impossível trazer tudo numa aula só. Então, nós dividimos em 2 módulos, falando essa parte teórica aqui, conjugada com a prática, mas na outra já discutindo teses propriamente ditas. Tá? E o material, como sempre, eu vou passar para vocês ao final da aula, né, no outro dia cedo, eu sempre disponibilizo no nosso canal do Telegram. A doutora Amanda coloca aqui, pode ficar as 2 horas, doutora Amanda, mas é cansativo para vocês por causa do horário, né? Aqui são 8 horas de Mato Grosso do Sul, mas para a grande maioria do país é 21 horas. Mas a gente vai tentar aí otimizar o máximo de tempo possível até para abrir para o debate com vocês. Então vamos lá para a aula propriamente dita, sem mais delongas. E para falar inicialmente para vocês sobre as espécies de defesa do executado. Por que a gente fala sobre isso? O título principal da aula é Embargos à execução ou embargos do devedor, como uma parte da doutrina chama. Mas nós temos que chamar a atenção para vocês que não existe só os embargos à execução. Nós temos
o embargo como uma defesa típica e natural das execuções extrajudiciais, especialmente quando eu estou tratando de quantia certa. Mas também nós temos as medidas chamadas de atípicas de defesa do executado, que são popularmente conhecidas não só agora desde o Código de Processo Civil de 2015, como também desde o Código de 73, que é a chamada exceção, ou por alguns chamada de objeção de pré-executividade, e as chamadas ações heterotópicas ou ações autônomas de impugnação. Então eu quero aprofundar. Fiz esse esqueleto inicial para falar um pouquinho com vocês. Os embargos nós vamos trabalhar mais abaixo aqui nos tópicos seguintes. E eu vou falar um pouquinho agora sobre as medidas atípicas da execução. Por que elas são importantes e relevantes para a gente conhecer e tentar estudar isso no dia a dia? Por quê? Primeiro, como regra geral, os embargos ele tem um prazo fixo para eu apresentar. Então eu tenho um momento certo para que eu maneje os embargos da execução. Eu perdi esse prazo, eu vou sofrer a chamada preclusão. Então não vou poder manejar esses embargos de execução em uma outra oportunidade. Mas isso não fecha as portas para o executado se defender na execução, mesmo que ele não tenha embargado no prazo correto. Então eu poderia, por exemplo, me valer da exceção de pré-executividade. Obviamente que ela tem uma cognição muito mais superficial e limitada do que os embargos, mas eu posso manejar sim a exceção de pré-executividade, para principalmente tratar na própria execução. Eu não vou autuar em apartado, é diferente dos embargos que eu vou distribuir isso como uma ação. A exceção de pré-executividade eu vou fazer ela na própria execução, como uma interlocutória, e eu vou fazer, subsequentemente, o seu protocolo como interlocutória. O que eu vou discutir nessas exceções ou objeções de pré-executividade? Eu vi aqui que caiu a nossa conexão, né? Vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente consegue salvar. E a internet hoje não está ajudando. É um mini lockdown em Campo Grande, eu acho que a net aqui também está dando um lockdown na minha internet. Mas vamos lá. E voltou agora, vamos continuar. Então, pessoal, na exceção de pré-executividade, nós vamos alegar matérias limitativas. Eu vou falar o quê? Primeiro, matérias de ordem pública e matérias que não demandem dilação probatória. Aqui, essa é a grande diferença que eu tenho da exceção para os embargos. Os embargos eu tenho uma ampla cognição e uma ampla possibilidade probatória, inclusive com produções de provas técnicas, testemunhais em audiência. Já a exceção de pré-executividade, eu dependo de provas pré-constituídas. Eu não posso alegar matérias na exceção de pré-executividade que demandem uma atividade probatória complexa. Eu tenho que ir ali no corpo da minha exceção e com provas documentais já demonstrar as teses que eu estou trazendo ali. Então essa é a grande limitação. Mas, de outro lado, e pouco conhecida na prática e pouco utilizada, tem as ações heterotópicas ou ações autônomas de impugnação. Quando eu perco aquele prazo dos embargos lá, significa que eu não posso fazer mais nada? Eu só poderia utilizar a exceção? Não. E aí que vem a grande sacada aqui, inicialmente, porque tudo que eu poderia manejar em sede de embargos, eu vou poder agora veicular numa ação heterotópica. E se vocês pegarem a doutrina, por exemplo, de Araquém de Assis, que para mim hoje e sempre foi a melhor doutrina de execução, nós temos outros bons autores. Didier tem um volume muito grande aí de execução, né? Marcelo Abelha também é outro professor brilhante em execução, mas o Araquém de Assis é uma sumidade, né, na temática de execução. Então ele vem e fala que as ações heterotópicas elas podem ser ajuizadas antes da execução, para questionar aquele título que sequer ainda está sendo executado. Ela vem e fala que eu posso questionar durante a execução e mais do que isso, pós-execução eu poderia manejar essa ação heterotópica ou ação autônoma impugnativa. Então, olha que interessante. Eu tenho praticamente um novo embargos à execução aqui.
tá? Então eu poderia simplesmente abrir mão de fazer lá os embargos e fazer uma ação heterotópica questionando todas as matérias de defesa. É como se fosse uma ação anulatória. Se eu quisesse anular a execução, eu faria uma ação anulatória para invalidar aquele título executivo, por exemplo. Ou outras matérias também. Eu poderia manejar algo para revisar os encargos constantes daquele título e assim sucessivamente. E toda essa doutrina que eu estou falando para vocês aqui, eu trago, vocês percebam aí no nosso material didático, notas de rodapé 1 e 2 que a gente menciona aqui para vocês, tá? Elas são justamente para que vocês consigam ter a fonte doutrinária da informação que eu estou trazendo para vocês. E aí vem o primeiro alerta do nosso na prática. Quando há penhora online, que é aquela busca pelo SIS-BAJUDE, qual que é o instrumento processual que eu devo utilizar? Essa é uma interrogação que ocorre muito na prática, no dia a dia. Por isso que eu falo que o nosso objetivo aqui não é puramente a teoria. Nós temos os embargos, nós temos a exceção, e nós temos as ações heterotópicas. Mas, e a penhora online? O que eu devo fazer? Eu devo embargar, se ela aconteceu naquele prazo? Eu devo apresentar uma exceção de prescritividade? Ou eu devo fazer uma ação heterotópica? E aí, deixo essa pergunta a vocês aqui, para vocês refletirem, mastigarem como fazer. Quando eu chegar lá no prazo dos embargos de execução, eu vou responder essa perguntinha para vocês aqui. Mas eu quero que vocês reflitam, coloquem aí no chat, participem comigo. Eu falo, a participação de vocês na nossa aula, ela é importantíssima para enriquecer o conteúdo das nossas aulas, porque a visão de vocês, somada à nossa visão aqui, a gente consegue produzir uma dialética bem interessante, uma dinâmica bem relevante para as nossas aulas. Então vamos para a natureza jurídica dos embargos à execução. Como eu falei inicialmente, os embargos à execução, eles são distribuídos, e eles são distribuídos por força da natureza jurídica que a própria doutrina aplica aos embargos à execução. E essa também é a lógica que o próprio Código de Processo Civil aplica aos embargos à execução. Então ele tem uma natureza jurídica de ação. Embora seja um meio de defesa do executado na execução, ele não tem natureza jurídica de uma contestação, por exemplo. Então, o professor Daniel Neves, ele vem e fala que é uma ação de conhecimento incidental ao processo de execução. Então, ela tem sim uma natureza jurídica de uma ação, por isso que ela recebe uma roupagem de uma petição inicial de uma ação comum, e ela tem que seguir os requisitos de uma inicial tradicional lá do processo de conhecimento. Então tem que ter isso em mente. Ela é uma ação. Eu vou distribuir, diferente da exceção de pré-executividade, que é uma mera petição interlocutória que é protocolada no bojo da própria execução. Esse tema é muito simples, é só para vocês terem noção de que ela tem natureza de ação e não apresenta como uma defesa interlocutória. E aí, consequentemente a isso, eu não tenho aqui, diferente, fazendo uma comparação com a aula que a gente fez lá de monitório, falando dos embargos monitórios, os embargos monitórios, cuidado, ele tem natureza de contestação. Por isso que nele se admite a figura da reconvenção. Nos embargos à execução, eu não tenho a reconvenção, porque ele não tem natureza de defesa, ele tem natureza de ação. Então, tudo ali é como se eu estivesse deduzindo uma pretensão contra o réu propriamente dita na minha ação de embargos. Tá? Então, liga esse alerta aí que eu não tenho que fazer reconvenção em embargos à execução. Sobre a legitimidade ativa para interpor esse embargos à execução. Quem que normalmente vai fazer é o executado. Então, o executado, representado por seu advogado ou advogada, ou pela Defensoria Pública, vai apresentar os embargos à execução. Então, ele ordinariamente tem essa atribuição. Mas nós temos uma outra circunstância, que é a figura do curador especial. Não sei se todos conhecem a figura do curador especial, que na prática é muito recorrente. E eu vejo que, do outro lado, quem está atuando, por exemplo, pelo exequente, desconhece muito o Instituto e, às vezes, maneja muito mal a sua execução. Então, mesmo que a aula não seja específica lá, falando de execução propriamente dita,
nós precisamos pincelar sobre vocês, sobre o curador especial. Então, o curador especial ele vai incidir em duas situações base. Quando eu tenho, primeiro, né, uma citação ficta ao réu preso e também quando há conflito de interesses entre representante e representado no caso de incapaz. Mas o mais comum, o que é? Quando eu tenho citações fictas, quando eu tenho, por exemplo, citação por edital ou citação por hora certa. Então, aí, nesse caso, quando ele não apresenta no prazo legal os seus embargos, o juiz vai nomear um curador especial, mesmo na execução. Não é só lá no processo de conhecimento. Aqui também temos a figura do curador especial. Se não houver a nomeação do curador, vai haver a nulidade dessa execução. E aí eu vou perder um tempo enorme da execução quem estiver do lado do exequente. E esse curador especial, ele pode ou não apresentar embargos à execução? Isso é importante demais. Porque eu vejo que quando o curador especial apresenta os embargos de execução, e essa atividade da curadoria ela é natural da Defensoria Pública, órgão, né, no qual eu trabalho, então eu vejo que do outro lado fala, olha, não tem legitimidade o curador especial para embargar a execução. Tá? Ele pode ou não, essa matéria já está simulada, como eu trago para vocês aqui em rodapé, né, a súmula 196 do STJ vem e fala que o executado, citado por edital ou hora certa, que permanecer revel, terá curador especial e, mais do que isso, ele pode apresentar embargos. Veja que é uma situação anômala, tradicional, da tradicional modelo de que o curador especial vai fazer a contestação lá no processo de conhecimento. Aqui não, ele vai propor uma ação em uma hipótese de substituição processual, tá? Aqui não há legitimação ordinária, que a pessoa do executado, representada por seu advogado, propondo uma ação de embargos. Não, aqui eu tenho a curadoria especial em nome próprio, mas defendendo o interesse alheio. É importante compreender essa essência da legitimação extraordinária, ajuizando os embargos à execução. Professor, e aí vem a pergunta: esses embargos podem ser por negativa geral? Mais uma pergunta interessante para vocês aí, tá? Não. Ele pode contestar por negativa geral? Pode, mas aqui não. Eu tenho uma ação, não é uma defesa. O objetivo da negativa geral lá da contestação é tornar controversos os pontos fáticos trazidos na ação. Aqui eu tenho que apresentar as pretensões desse embargante em favor desse executado. Então, aqui na execução, os embargos não podem ser por negativa geral. Se eu não tenho matéria a ser trabalhada em sede de embargos, o curador especial deve ficar quieto e, se for o caso, quando esse executado comparecer, manejar uma ação heterotópica ou ação autônoma impugnativa, certo? Então ele não deve fazer embargos por negativo geral. Se vocês, como exequentes, se deparar com embargos à execução por negativo geral, podem cair matando, inclusive falando pela rejeição liminar desses embargos, tá? Porque não pode ser feito isso. E aí vem o prazo dos embargos à execução. Nos embargos à execução, qual que é o prazo dos embargos? A regra é 15 dias úteis, tá? Então esse prazo aqui é um prazo processual, então eu tenho a regra dos prazos contados em dias úteis. E aí eu trouxe algumas indagações para vocês com relação a esse prazo de 15 dias úteis. Esse prazo, ele é contado de forma dobrada, na primeira hipótese, do parágrafo 3º do 915, combinado com 229 do CPC. O que esse 915, parágrafo 3º, fala aqui? Não existe o prazo em dobro, como acontece lá no processo de conhecimento, quando eu tenho litisconsortes com procuradores diferentes.
Então, aquela regra do processo de conhecimento, que é a do 229 do CPC, que fala quando os réus tiverem procurador de diferença, o prazo pode ser contado em dobro, aqui não existe. E a defensoria, professor? Ela dispõe do prazo em dobro para apresentar embargos à execução, seja como curador especial, seja como representante do executado. Vejam que o código, nesse ponto, ele não falou expressamente da Defensoria Pública quando ele fala lá no 915. Ele fala dos litisconsortes com procuradores diferentes. E aí vamos lá na redação 915, eu acho que é importante a gente sempre, né, trabalhar com vocês com a colheita da informação detalhada. Deixa eu colocar o 915 aqui para a gente trabalhar com vocês. Ele fala o seguinte: em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no artigo 229, que fala que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão os prazos contados em dobro, certo? Então, eu tenho que ter escritórios de advocacia distintos e não defensoria pública. Então, percebam aqui, pessoal, que eu não estou falando de defensoria pública, eu estou falando de procuradores distintos de escritórios distintos. Então, não é simplesmente defensoria pública. Por isso que há a compreensão de que a defensoria pública tem sim a prerrogativa de apresentar os embargos à execução, contando-se esse prazo de 15 dias de forma dobrada, seja como curadora, seja como representante da parte. Por força de quê? O artigo 186 fala, do CPC, que os prazos da Defensoria Pública serão contados de forma dobrada. Mais do que isso, nós temos a legislação orgânica da Defensoria Pública, a Lei Complementar Federal número 80, ela prevê que todos os prazos judiciais e administrativos da Defensoria Pública são contados de forma dobrada. E aí, nós temos ali na nota de rodapé, para deixar para vocês, para não ler julgado, o STJ com posição no sentido que, sim, os prazos para embargar da Defensoria Pública são contados também de forma dobrada. A gente tinha parado com vocês na parte dos prazos processuais, né? Embargos, falando ali, se puderem mandar mensagem até onde vocês conseguiram acompanhar, iniciado, falando do prazo em dobro, tanto na situação em que há litisconsortes com procuradores de escritórios distintos. Nesse caso, não se aplica a regra de prazo em dobro lá do artigo 229 do Código de Processo Civil. Tá? E no caso da Defensoria Pública, o entendimento que prevalece é de que há sim o prazo em dobro, tanto para ela atuar nos embargos de execução como representante do executado, ora embargante, como também como curadora especial. Tá? Então, ele pode sim fazer esses embargos contando esse prazo em dobro. E não sei se vocês lembram, pessoal, eu falei para vocês que iria trabalhar com relação a essa parte do prazo com a comparação lá com a penhora online. O prazo aqui é de 15 dias úteis para eu embargar a execução. Inicialmente eu deixei em aberto aqui para vocês. Quando há uma penhora online, qual instrumento processual utilizar? E aí nós vamos ter lá no Código de Processo Civil uma previsão expressa de uma hipótese de exceção de pré-executividade. O Código de Processo Civil, lá no seu artigo 854, parágrafo 3º, e na hipótese 917, parágrafo 1º também do CPC, ele traz figuras que instituem, independentemente dos embargos à execução, a possibilidade de eu objetar
ou exceptuar uma execução sem os embargos, por meio de uma interlocutória. Quando eu falo especificamente de penhora online, ele fala que o prazo ali para o executado se insurgir com relação a essa penhora online é de 5 dias. Vamos lá no Código de Processo Civil para a gente estudar melhor isso com vocês, tá? Então vamos lá. No 854, parágrafo 3º. Percebam aqui, pessoal. No 854, parágrafo 3º, o Código de Processo Civil fala o seguinte, ó. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos. E aqui ele está falando especificamente da hipótese de penhora em dinheiro, via cisbajúdio. Eu, Homero, tá? Entendo, esse assunto ainda não está pacificado no STJ, para deixar claro para vocês. Entendo que quando eu tenho uma hipótese de penhora online, eu não preciso me valer dos embargos à execução. Eu tenho que me valer dessa circunstância concreta aqui do 854, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, pela regra da especialidade. Essa regra aqui é especial à parte geral que fala dos embargos à execução. Então, por esse motivo, eu entendo que eu tenho que me valer dias. Professor, mas tem lá o 917, parágrafo 1º, que eu posso, no prazo também de 15 dias, que é o mesmo prazo dos embargos, eu me insurgir com relação à penhora quando ela está incorreta. Eu posso me insurgir contra ela. Essa é uma outra hipótese que está prevista no Código, que é por simples petição nos autos eu poderia me insurgir. Eu não posso utilizar essa hipótese, mais uma vez, né? Não está pacificado no STJ, e pela lógica da especialidade, como eu falo de penhora em dinheiro, e tem um dispositivo específico que fala como eu vou me insurgir, eu devo me valer do prazo de 5 dias, porque eu posso ter um risco de preclusão aqui nesse caso concreto. Então tem que tomar muito cuidado com essa situação aqui. Se eu não fizer isso, eu corro risco de sofrer uma preclusão. Óbvio, temos argumentos de sobra para brigar, mas seguro morreu de velho e você, como advogado e advogada sapiente, vai buscar o melhor para o seu cliente. Tá? O Dr. Emerson vem e coloca, isso seria uma simples petição? Isso mesmo, viu, Dr. Emerson? Você vai fazer, nessa hipótese de penhora online, uma simples petição interlocutória, falando que aquela quantia, por exemplo, ali estava numa conta poupança e que ela é impenhorável, ou que ela é fruto de salário. Tá? Então eu vou colocar isso numa petição interlocutória e protocolar como uma petição intermediária simples mesmo. Tá? E aí, tem a outra hipótese, que é do 917. Tem a pergunta do Dr. Rafael aqui, bem interessante, né? Ele pergunta o seguinte, ó, o 854, parágrafo 2º, não quer se referir apenas à indisponibilidade de ativos antes da penhora por termo nos autos? Dr. Rafael, eu entendo que não, tá? Isso você vai pegar a jurisprudência, não tem algo pacificado ainda. Eu entendo que naquela situação ali, ele, no parágrafo 3º, ele é de modo muito claro, ele fala que a quantia é impenhorável. Então, eu tenho sim que me valer dessa medida do 854, parágrafo 3º, como eu trouxe para vocês aqui, tá? Ela não fala só da indisponibilidade, ela fala da impenhorabilidade também ali. Ó, vou pegar e transcrever para vocês aqui, fica mais fácil, tá? O senhor está mencionando o parágrafo 2º, mas na verdade a gente trata do parágrafo 3º aqui, ó. Vou colar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Então, incumbe ao executado no prazo de 5 dias comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis. Entendeu? Então eu estou falando de impenhorabilidade, que é uma hipótese que eu poderia trabalhar lá nos embargos de execução também. Mas pela regra da especialidade, quando eu tenho penhora de dinheiro ou ativos financeiros, eu vou utilizar esse prazo aqui especial, tá? Então sempre vou utilizar isso. Eu não deixo para outra hipótese. Então, voltemos lá da questão do prazo, porque a parte do prazo dos embargos não é só simplesmente isso, de 15 dias, ou se é dobro ou não. Nós temos mais questões relevantes aqui em sede de embargos, nós precisamos tratar com vocês aqui e não podemos deixar passar. Tá?
Bom, deixa eu voltar lá só no material de aula. Outra questão que a gente precisa analisar aqui, forma de contagem. E aí fazendo um paralelo lá com a contestação. Quando eu tenho no processo de conhecimento vários réus em litisconsorte, a contagem do prazo é o que? Da juntada do último mandado, da última carta. No caso dos embargos à execução, não é assim. Aqui os prazos são independentes. Essa é a regra geral. Eu não vou ter aqui que esperar o último mandado a ser juntado. Se eu fizer isso, eu vou sofrer preclusão nesse caso concreto aqui. Então, cada executado citado ele tem o prazo autônomo um do outro. Quais são as exceções, professor? Trouxe aqui no nosso material didático para vocês e vou explicar. A primeira delas é quando eu tenho executados que são casados ou vivem em regime de união estável. Nessa situação, casamento ou união estável, e ambos são executados, aí foge da regra geral de prazo autônomo e aí vai aplicar a regra que é a natural lá do processo de conhecimento comum. O prazo vai ser contado da última juntada nos autos. Tá? Professor, mas a união estável, em toda e qualquer hipótese, eu vou ter essa regra? Aí vem o cuidado e a dica prática que em poucos manuais, né, trazem essa informação. Quando eu tenho casamento é fácil, porque é um fato documentalmente demonstrado, mas nem sempre a união estável é assim. Então, quando eu tenho união estável e ela está patente naqueles autos, eu vou aplicar a mesma regra do casamento. Agora, quando eu tenho uma situação que essa união estável não é notória, eu não tenho documentalmente nada disso, eu vou ter que tomar muito cuidado e aí eu vou ter que apresentar os embargos respeitando a regra geral de prazos autônomos. Professor, mas isso não cria um tratamento discriminatório entre casamento e união estável? Se a gente for pensar do ponto de vista dos executados, concordo que cria um tratamento discriminatório, porque casamento e união estável são equiparados constitucionalmente. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está lidando com interpretações do judiciário, e o judiciário pode entender que naquela situação que não tem uma patente união estável demonstrada nos autos, o prazo seria independente e aí eu tomar uma preclusão. Então, eu tenho que sempre demonstrar essa união estável para não ter esse risco no meu processo. Tá? Uma outra exceção que a gente tem, quando eu tenho citação por cartas, e aí todas as modalidades possíveis de cartas. Tá? Como é que eu vou contar meu prazo dos embargos à execução? Aquele prazo mesmo lá de 15 dias. O prazo não muda, é de 15 dias para todos. Mas eu tenho essas outras particularidades. Quando nesses embargos aqui eu tenho vícios na penhora, na avaliação ou na alienação, esse prazo vai ser contado o quê? Da juntada da carta aonde? Nos autos da execução ou lá no juízo deprecado? Essa é uma questão que vocês precisam ter muito claro. Então, se a situação toda envolve apenas vícios de penhora, avaliação e alienação, eu não estou discutindo outra tese meritória, tá? Vai ser da juntada na carta, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu fico esperando voltar à precatória para trabalhar com isso e eu vou tomar uma preclusão. Isso é um perigo. Uma outra circunstância é quando eu vou trabalhar com outras teses e eu tenho a mera informação do parágrafo 4.915. O que é essa mera informação? Quando eu tenho uma deprecação desse ato citatório, o juízo deprecado ele vai informar ao juízo deprecante que ocorreu a citação. Olha que perigo isso aqui. Eu não vou devolver a precatória ainda não voltou, só foi a mera informação. Se essa mera informação for apresentada ao juízo deprecante, ali começa a correr o seu prazo de
tá? Obviamente, excluindo o dia de começo, né? Como a regra geral de contagem e prazo lá do Código de Processo Civil. Mas é da mera juntada de informação que eu vou contar esse prazo. Eu não vou esperar a juntada da carta. Óbvio que se a própria citação, através da precatória, tiver voltado antes dessas informações, ela vai ser o seu marco inicial do seu prazo de embargos. Tá? Mas, se as informações da citação chegarem antes, é ali o seu marco para embargar a execução. Toma muito cuidado com isso na sua prática, para não ter preclusão. E poucos sabem disso. Tá, tem mais perguntas aqui, né? O Dr. Hermes pergunta, e se os embargos, né, conviventes, juntarem a escritura de união estável, mesmo assim há um risco? Nesse caso não, tá, Dr. Hermes? Por isso que eu falei, quando eu for embargar numa situação de união estável, eu demonstrando documentalmente essa união estável, eu não vou ter risco algum ali. Eu preciso provar que existe essa união estável para não ter problemas. Eu juntando a escritura pública, acabou o meu problema como embargante. E aí vem uma questão em cima desse último ponto que a gente falou. E se o próprio exequente agir de modo diligente e ele mesmo levar essa informação de confirmação da citação para o juízo deprecante? Inicia-se ou não o prazo de embargos? Essa matéria ainda não está debatida nos tribunais superiores, tá? Eu, Homero, entendo que como o executado, ele pode, o exequente, perdão, ele pode declarar a autenticidade por seu advogado dos documentos que ele apresenta. Então, ele pode, por exemplo, pegar as informações lá da precatória, apresentar ao juiz deprecante e falar, juiz, essa cópia aqui é autêntica, e isso sim constitui o seu marco inicial. Então, tomar muito cuidado. Se alguém protocolar essas informações, eu vou ter que ficar de orelha em pé para esse prazo dos meus embargos quando eu tenho uma citação por carta. Então, perceberam aí esses detalhes do prazo dos embargos à execução para não tomar uma preclusão e prejudicar, entre aspas, né? Eu falo prejudicar entre aspas porque eu tenho a ação heterotópica que eu falei para vocês para trabalhar ali. E ainda a gente tem que trabalhar aqui com vocês com relação à competência. E aí a competência eu divido ela em alguns pontos para ficar melhor para vocês aqui, tá? Com relação à competência, primeiro, nós temos o modo de apresentação dos embargos à execução, nós temos ao juízo da execução diretamente ou ao próprio juízo deprecado. Então, quando eu tenho uma citação por carta, eu posso apresentar os meus embargos à execução lá no juízo deprecado. E dependendo da matéria que for arguída nesses embargos, o próprio juízo deprecado, que é o próximo tópico, vai julgar esses embargos. Então percebam aqui, na competência eu posso, como embargante, apresentar diretamente lá no juízo da execução, distribuição à dependência, ou eu posso apresentar no juízo deprecado, que vai encaminhar esses embargos à execução ali para o juízo da execução enfrentá-los. Mas eu tenho uma regra também de competência de julgamento desses embargos. Eu tenho que me atentar para isso. Quando, né, eu vou deduzir teses gerais ali dos embargos de execução, que a gente vai trabalhar com vocês. Eu tenho como regra geral a competência do juízo da execução para enfrentar todas as teses. De modo excepcional, o juízo deprecado poderá enfrentar os embargos, julgá-los ali, tá? Quando? Nas hipóteses exclusivas de vícios ou defeitos na penhora, na avaliação e na alienação, realizados naquele ato deprecado. Tá? Então, se eu tive, por exemplo, uma penhora anterior e depois foi deprecado a mera avaliação, e o vício é só dessa mera avaliação, o juiz vai poder enfrentar ali deprecado a mera avaliação. As demais questões ele não poderia. E se eu tenho teses mistas de nulidades dessa avaliação, penhora dos atos deprecados e outras teses, eu vou ter que reunir essas teses para serem julgadas exclusivamente pelo juiz da execução. Então percebam, o juiz deprecado ele só vai poder enfrentar aquilo ali quando tiver teses
exclusivas de vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação realizadas pelo juízo deprecado. Tá? Então, muito claros com relação a essa parte da competência, porque isso pode constituir nulidade do processo. Tá? Com relação à petição inicial em si, como eu falei a vocês, ela é uma ação, assim como é um processo de conhecimento, então ela deve necessariamente enfrentar os requisitos do 319, que são todos aqueles que eu vou trazer para vocês aqui no modelo que eu vou apresentar hoje, do 320, que fala dos documentos essenciais que eu devo instruir os embargos, e aqui é importantíssimo esse ponto de documentos que vocês precisam instruir os embargos, e fiquem tranquilos, lá na frente a gente vai abordar isso com vocês. Isso conjugado com o parágrafo 1º de 914. Então, em termos gerais, esses são os requisitos que eu vou, na prática, trabalhar com vocês. Eu tenho que falar com vocês ainda sobre a rejeição liminar desses embargos. E é um cuidado que eu devo ter aqui nos meus embargos de execução para não ter problemas no meu dia a dia. Tá? Quais são as hipóteses de rejeição liminar dos meus embargos? Primeiro, intempestividade. Essa aqui não tem muita dificuldade. Perdeu o prazo de 15 dias, tá? Eu vou ali ter uma intempestividade e o juiz vai poder liminarmente rejeitar os meus embargos. Só que eu tenho uma atenção para chamar para vocês aqui, tá? Quando ali, desses embargos à execução que eu apresentei, eu tenho matéria de ordem pública que não depende de dilação probatória. O juiz deve extinguir esses embargos ou deve aplicar a instrumentalidade das formas e receber isso, juntando aos autos principais, como uma mera exceção de pré-executividade. Isso aqui também ainda não é algo passivo, tá? Isso é doutrinário. Por exemplo, aqui nesse caso, a doutrina de Daniel Neves, ela vem falar que deve sim aplicar a instrumentalidade das formas e enfrentar essas teses, porque até mesmo porque é uma matéria de ordem pública, e julgar aquelas matérias ali elencadas. Mas se não forem matérias de ordem pública, aí realmente é o caso de extinção dos embargos ali, rejeição liminarmente. Uma outra circunstância que os embargos podem ser rejeitados liminarmente: indeferimento na inicial. E aí vem um paralelo lá com o processo de conhecimento, porque as hipóteses de indeferimento inicial estão previstas lá no procedimento comum, lá no 330 que eu estou colacionando aqui para vocês. A primeira hipótese, que é inépcia da inicial. Então, a gente pega, a internet caiu novamente, né, pessoal? Tá complicado hoje a aula. Vamos ver se vai reconectar aqui para a gente continuar a aula de hoje. Ótimo, acho que voltou aqui. Pessoal, se puderem mandar um ok aí no nosso chat, eu vi que caiu a internet, voltou. Hoje está complicado, viu? Perda de uma chance contra a net. Infelizmente. Vamos lá. Se puderem mandar um ok no chat, por favor, acho que seria interessante a gente, só para não perder o material com vocês. Tá? De todo modo, eu estou tentando gravar essa aula aqui e a gente disponibiliza ela para vocês depois. Tá? Então, a inépcia da inicial. Eu tenho as hipóteses elencadas no próprio 330 nos seus parágrafos. Tá? Então, se aqueles embargos faltam pedido, faltam causa de pedir. Tá? Mais do que isso, se eu tenho da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Então, essas são as hipóteses que o juiz vai poder reconhecer a inépcia da inicial. Obviamente que essa inépcia não vai ser de plano, o juiz tem que oportunizar a emenda à inicial. Ele não deve simplesmente ali ser um juiz de instrumentalidade negativa e aí indeferir a sua inicial. Não, ele deve oportunizar a emenda inicial, tá? Para que depois, caso você não contemple isso, ele indeferir a inicial com base na inépcia. Uma outra circunstância, ilegitimidade manifesta. Então, se as partes desses embargos à execução forem ilegítimas, ele pode sim, ali de plano, rejeitar esses embargos. Uma outra hipótese, falta de interesse processual. Tá? Eu apresentar uns embargos à execução e eu não vou ter a mínima
utilidade com ele, ele não é adequado para tratar aquelas questões, então eu posso discutir aqui o indeferimento. O juiz, do mesmo modo que ele indefere o inicial, fala, olha, os embargos que você manejou aqui agora, né, ele não tem interesse, adequação, ele não está adequado ao fim a que se destina, e ele não tem qualquer utilidade no seu caso concreto. Então, aqui ele poderia também indeferir a sua inicial. Uma outra situação importantíssima, o advogado não informa o endereço para intimação. Mais uma vez, volto a repetir. Nesse caso aqui, o juiz não pode, de plano, indeferir a sua inicial. Ele deve oportunizar o prazo para emenda da sua inicial. Tá? Doutora Margarete, amanhã esse material vai sim ser disponibilizado a todos vocês, de forma completa, tá? Com jurisprudência, a doutrina que a gente está citando aqui. E também a falta de documentos essenciais. E nesse caso dos embargos de execução, é importantíssimo, porque tem regra própria, como eu mencionei a vocês ali anteriormente, falando que os embargos devem ser instruídos com as cópias dos documentos essenciais da execução, que a gente vai enunciar para vocês mais à frente. E, além do indeferimento, que são matérias processuais, não são matérias de mérito, eu estou falando de processo, então ele vai extinguir aqui sem resolução do mérito, a sentença aqui vai ser terminativa. Eu também tenho improcedência liminar do pedido. Aqui eu estou falando de mérito, sentença que vai resolver o mérito dos seus embargos. E aí não é qualquer hipótese. Eu vou me socorrer do 332. Para que o juiz faça isso e ele mate os seus embargos, a sua ação de embargos no começo do processo, ele vai ter que estar calcado em hipótese de que súmula e recurso repetitivo do STF, o STJ. Mais do que isso, ele pode também, em IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas que tramitam nos tribunais estaduais ou TRFs, um incidente de assunção de competência, que é uma outra hipótese que vai também formar entendimento consolidado do tribunal, e súmula do próprio tribunal local que versa sobre direito local. Então percebam que não é nas hipóteses que o juiz tira da cabeça dele que aquilo ali é improcedente. Tá? Então, naqueles casos que ele quer tirar da cabeça dele, que é uma convicção pessoal dele ali, mas não tem respaldo nos tribunais, seja o Tribunal de Justiça, seja no Tribunal Superior ou no STF, ele não pode indeferir liminarmente, ele deve processar aqueles embargos à execução. E por fim, o caráter protelatório dos embargos. Essa última hipótese, embora constante do Código de Processo Civil de 2015, ela perdeu praticamente a sua utilidade, porque com a lógica da ausência de efeito suspensivo como regra geral, dificilmente alguém vai manejar embargos meramente protelatórios, a não ser que seja com a finalidade de alcançar um efeito suspensivo, que não é a regra no CPC, e vocês vão perceber isso. Então, falando do efeito suspensivo dos embargos à execução. Bom, com relação ao efeito suspensivo, como regra geral, os embargos à execução ele não tem o efeito suspensivo automático. Isso com a lógica do Código de Processo Civil de 2015, tá? Então, aquele efeito op legis que a doutrina chama, ele não tem aqui, não é automático. Ele distribui os embargos de execução, ele vai suspender a execução. Não é assim, tá? Então, o que eu preciso fazer, pensando do ponto de vista do embargante, para que aquele meus embargos ele receba o efeito suspensivo e eu consiga, né, preservar o interesse do meu cliente como executado daquela execução. Então, eu tenho exceções trabalhadas com requisitos previstos tanto na lógica do Código de Processo Civil de 2015, quanto no entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, pessoal. Então, nós temos aqui os requisitos para o efeito suspensivo. O primeiro deles, eu tenho que ter o requerimento no embargante. Se eu esqueci de pedir o efeito suspensivo, eu não vou tê-lo de ofício pelo juiz. O juiz não pode suprir essa atividade do embargante. Mais do que isso, eu preciso ter o preenchimento dos requisitos
da tutela provisória. E aqui percebo a inteligência trabalhada pela legislação. Requisito da tutela provisória. Eu posso ter tanto lá da tutela antecipada, tá? Posso ter também da tutela cautelar, dependendo da tese que eu vou trabalhar, e ainda eu posso ter também tutela de evidência. Então percebam, para que eu consiga o efeito suspensivo, eu tenho que ter o requerimento do embargante, eu vou ter que demonstrar aqui, a grosso modo falando, a probabilidade do meu direito e o perigo da demora. Então, são esses os requisitos gerais. Só que eu tenho um requisito adicional, que é o grande complicador da sua prática, principalmente quando o executado está numa situação financeira, que é o requisito da garantia da execução. O STJ tem enfrentado esse tema, vários julgados já foram colocados na pauta de julgamento lá, e até então tem prevalecido que a garantia do juízo é sim um requisito válido para que se conceda o efeito suspensivo dos embargos. Tá? Então, se eu não tiver a conjugação desses 3 requisitos, eu não vou conseguir o efeito suspensivo. Professor, mas no caso concreto eu já consegui mesmo sem garantia. O juiz afastou essa necessidade, porque eu demonstrei que aquela pessoa era extremamente pobre, ou uma situação que a pessoa não tinha outros meios, ou que a situação que era muito provável meu direito. É verdade. Nós temos casos concretos, individualmente falando, que foi afastada a exigência de garantia do juízo. Mas nos tribunais ainda prevalece o entendimento de que a garantia do juízo é sim um requisito, porque ela não impede o exercício da defesa pelo executado, até porque ele está propondo seus embargos à execução, ele não está sendo impedido de fazer isso. A única coisa que não vai acontecer é suspender essa execução. Então, a garantia do juízo ainda assim é um requisito. Tá? Então, eu tenho que tentar trabalhar com isso lá na minha defesa do executado, apresentar esses 3 requisitos. E aí vem a pergunta: mesmo aquele executado que tem a gratuidade da justiça, ele tem que dar a garantia do juízo? Mesmo na hipótese do beneficiário da gratuidade da justiça. Ele ainda prevalece o entendimento, é o dominante nos tribunais, de que a gratuidade não isenta esse executado de garantir o juízo para embargar com efeito suspensivo. Cuidado, não é para apresentar os embargos eu não preciso garantir o juízo. Para obter o efeito suspensivo é que eu vou precisar, sim, da garantia. E aí vem uma outra pergunta. Essa garantia tem que ser integral, valor integral da execução? Essa é uma pergunta extremamente pertinente. Por quê? Eu tenho a garantia do juízo, ela pode ser pela penhora, ela pode ser pela caução, tá? É uma das formas que a gente tem de garantir o juízo. Mas tem penhoras, por exemplo, que ela não garante a integralidade da execução. E aí vem a doutrina falando, olha, realmente não precisa ser necessariamente a integralidade. Até porque tem muitas situações em que os embargos à execução nem discutem a integralidade do débito. E mais do que isso, por exemplo, na hipótese de penhora sobre o faturamento de uma empresa, num caso específico, por exemplo, eu não vou ter a satisfação integral do débito naquele mesmo ato. Por exemplo, quando eu tenho a penhora sobre o faturamento da empresa, isso acontece paulatinamente, mês a mês. Então, eu não vou ter a garantia integral daquele débito, porque senão eu vou inviabilizar a atividade ali. Então, nesses casos, ainda assim, tem se admitido, tá, a garantia parcial para se atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução. Professor, mas eu esqueci de pedir esse efeito suspensivo lá na minha inicial dos embargos. Eu perdi a possibilidade de ter efeito suspensivo? Não. E aí por isso que eu trago para vocês que o momento tanto de se requerer quanto que pode ser revogado o efeito suspensivo, ele pode ser inicial, lá na petição inicial, mas ele pode ser também incidental. Então, no curso dos embargos à execução, eu posso pedir o efeito suspensivo.
Por exemplo, numa situação de tutela de evidência. Eu não pedi inicialmente, porque eu entendia que eu não tinha elementos para aquilo, mas no curso dos meus embargos de execução, ficou possível manejar os requisitos da tutela de evidência e aí, incidentalmente, com a petição interlocutória, eu vou poder pedir esse efeito suspensivo. Tá, pessoal? A amplitude desse efeito suspensivo, como a doutrina chama, quais são os limites objetivos, a limitação objetiva. Então, como eu falei, meus embargos ele pode atacar a integralidade da execução ou ele pode atacar parcialmente. Do mesmo modo, o efeito suspensivo ele pode suspender parte da execução ou totalmente aquela execução. Então, a amplitude, a limitação objetiva do efeito suspensivo, ela pode ser parcial ou total. E mesmo na hipótese de um efeito suspensivo total, ela não vai impedir absolutamente todos os atos da execução. Por exemplo, eu posso ter um reforço, uma avaliação, até mesmo o início de atos da execução de alienação desse bem. Eu não vou poder ter o levantamento desses valores ou a entrega do bem para o exequente, mas o reforço da penhora, a substituição da penhora, a avaliação, eu vou poder sim ter mesmo com efeito suspensivo. Tá? E qual que é a extensão dessa suspensão? Aí eu estou falando do ponto de vista subjetivo. E aí um detalhe importantíssimo. Regra geral é apenas para o embargante. Então, aquela pessoa que embargou, o efeito suspensivo vai operar apenas para ela. Os demais que não embargaram não vão receber o efeito suspensivo. Então, a execução prossegue com relação aos demais executados. Mas, dependendo do que for argumentado em sede de embargos, por exemplo, numa hipótese de tese que aproveita a todos os executados, por exemplo, a prescrição, nesse caso, mesmo aquelas pessoas que não embargaram, elas vão se aproveitar, vão sofrer os efeitos da suspensão da execução, porque a matéria ali é comum, é uma matéria de ponto de vista objetivo. Obviamente, exceções de cunho pessoal, por exemplo, bem de família, questão de poupança, ela não vai aproveitar aos demais executados. Agora perceba o seguinte, eu tenho dois executados. Ambos apresentaram embargos à execução. Um pediu nos embargos a suspensão, o outro não. A lógica aqui vai ser a mesma. Mesmo aquele que não pediu, se eu tenho uma tese que é comum a todos os executados, vai se aproveitar a todos eles. Tá? Ficou alguma dúvida? E podem avisando aí se a conexão for caindo. Infelizmente hoje foi bem complicado, a internet está judiando a gente. E o procedimento dos embargos de execução? Tá? O que a gente tem? Primeiro, petição inicial. Eu tenho o juízo de admissibilidade. E aí eu tenho a possibilidade de o juiz rejeitar parcialmente os meus embargos. E aí o recurso vai ser em sede de agravo. Tá? Se eu tenho a rejeição total dos meus embargos, eu vou falar de apelação. Percebam aqui, é como eu fiz para vocês lá nas sentenças parciais de mérito, na aula que a gente falou de especificação de provas e de combate à decisão de saneamento, aqui é a mesma situação. Quando parcialmente é rejeitados os embargos, eu vou agravar. Quando eu tenho rejeição total, eu vou apelar disso. E eu posso ter a última hipótese, que é a mais comum, que é a admissão total. E aí eu tenho, depois dessa admissão, a oitiva do embargado, que é o exequente do processo principal. O prazo de oitiva é de 15 dias, e aí surgem algumas interrogações a vocês. Tá? Primeira coisa, se vocês observarem a redação do Código de Processo Civil, ele fala oitiva do embargado. Olha que absurdo, né? O Código, ao invés de clarear, evoluir legislativamente, ele joga uma fórmula genérica que traz problemas práticos cotidianos. O que é oitiva do embargado? É citação ou intimação? Ele não fala. E se a gente pegar a comunicação dos atos processuais, a gente tem duas formas. A gente tem a citação e a gente tem
a intimação. Nesse caso aqui, deveria ser interpretado, porque é uma ação, um novo processo contra o exequente, deveria ser interpretado como citação. Mas não é isso que prevalece. A natureza jurídica disso aqui é de intimação. Por que eu falo que é intimação, pessoal? Porque aqui nesse caso concreto, vai ser na pessoa do advogado do exequente. Olha que situação. Mas esse advogado exequente, se a procuração dele lá não tem poderes para receber a citação, por exemplo, ele pode receber essa comunicação, essa oitiva, por intermédio de publicação no Diário da Justiça? Ainda assim prevalece esse entendimento que a comunicação para responder aos embargos é na pessoa do advogado. Tá? Então vamos lá. E aí, qual a natureza jurídica da defesa do embargado? O que ele faz aqui, esse embargado? Ele contesta os embargos à execução? A doutrina cunhou o entendimento que aqui seria uma impugnação aos embargos à execução. Tá? Por que isso tem relevância? Porque se eu falo que isso é uma contestação, eu trago toda a roupagem lá da contestação tradicional do CPC. E aí eu teria consequências de revelia, efeito formal, efeito material. Por exemplo, aquele embargado que não apresenta a impugnação, ele vai sofrer os efeitos da revelia, e aí é uma consequência que a gente precisa pensar muito. O STJ enfrentou já esse tema, tá? Em sede de impugnação aos embargos de execução. Por mais que eu fale que há revelia, eu não tenho os efeitos materiais da revelia. Tá? Se aquele executado apresenta o embargo, o exequente ele não impugna, não faz a impugnação ali no caso concreto, ali eu não vou ter a presunção de veracidade. Por que isso acontece? E aí não é só trazer o julgado para vocês, é explicar por que isso acontece. Porque quando eu tenho uma execução de título extrajudicial, ela é pautada num título executivo definido por lei. Os títulos executivos são fixados como regra geral pela legislação, pelo princípio da taxatividade. E esses títulos, eles gozam de presunção de veracidade e, consequentemente, para que se desconstitua esse título, eu preciso ter um embargos, outra manifestação do executado, demonstrando concretamente. Então, o ônus de desconstituir esse título é do executado. Então, como há uma presunção legal, validade desse título, nesse caso aqui, não opera o efeito material da revelia. Em toda situação, professor? Não. E aí eu concordo muito com a posição doutrinária. Embora isso não tenha sido enfrentado pelo STJ. O STJ fala, como regra geral, não incide o efeito material da revelia por causa da presunção de validade do título executivo. Mas, numa circunstância em que eu estou discutindo nos meus embargos à execução elementos fora daqueles requisitos do título, uma outra situação, por exemplo, de impenhorabilidade do bem de família, que eu não tenho nada a ver, eu não estou discutindo o título, eu não estou falando que o título é válido ou inválido, eu estou falando que o bem penhorado é um bem de família. E eu moro naquele local, ele serve para a minha morada. Nesse caso, incide o efeito material, e aí eu concordo com a doutrina que caminha nesse sentido, e sempre oriento vocês a trabalharem com essa tese para que isso chegue no STJ contundentemente e vocês consigam ter margem para isso, certo? Então, eu vou advogar como regra geral falando, olha, não tem efeito material, quando eu estiver discutindo requisitos, nulidade do título, mas elementos fora do título, incide sim a presunção de veracidade decorrente do efeito material da revelia pela não impugnação dos embargos à execução. E apresentado ou não apresentada a impugnação, ele vai para o julgador para que ele faça duas posições. Ele julga imediatamente ou ele vai designar uma audiência
introdutória. Percebam que aqui isso dá margem para ampla atividade probatória nos embargos de execução, com perícia, oitiva de testemunhas, todos os meios de provas legal e moralmente admitidos. E aí eu vou para instrução processual, como já adiantei para vocês. Então eu vou produzir todas as provas admitidas pela lei ou pelos meios morais previstos em nosso sistema jurídico em geral. Mas, professor, aqui uma fase de especificação de provas, aí retomando um pouquinho com vocês o que a gente falou sobre fase de especificação de provas naquela aula anterior. Tem uma fase específica aqui prevista nesse código? Não. Então, qual que é o cuidado que você deve ter como embargante aqui? Lá na sua inicial de embargos, trazer de modo muito claro e preciso quais são as provas que você quer trabalhar. Inclusive depositando o seu rol de testemunhas, para evitar problemas. Tá? Se você quer uma perícia, você vai colocar ali que você quer uma perícia, já indicando qual a área que você quer. Por exemplo, se você quer uma perícia contábil, você vai indicar. Se for uma questão de benfeitorias, você vai indicar uma perícia na área de engenharia e assim sucessivamente. E esse processo vai para a conclusão do juiz, depois da instrução, para a sentença. E eu tenho possibilidades recursais aqui depois dessa sentença. A sentença ela é atacável por apelação. Tá? E essa apelação, como regra geral, como eu já falei para vocês numa aula específica lá do Instagram, a apelação em sede de embargos à execução, ela não tem a regra geral do efeito. Então eu tenho que aqui trabalhar no meu recurso com o pedido de aplicação de efeitos também. E aí vem uma pergunta bem interessante aqui do Dr. Emerson, né? Uma dúvida quanto à procuração. Então não adianta constar na procuração, presente instrumento, mandato, não confere. Então, Dr. Jamelo, eu não concordo, eu, Homero, pessoalmente não concordo. Eu entendo que aquele ato ali é um ato de citação. Eu estou chamando o réu para o processo para que ele tome conhecimento da sua existência e exerça a sua defesa, enquanto embargado. Mas tem prevalecido o entendimento que aquilo ali é uma simples intimação. Eu não concordo com esse raciocínio, tá? E, portanto, é que eles referendam a citação na pessoa do advogado. Percebam, se o advogado não tem poderes e mesmo assim vale a citação, para que adianta a disposição lá do Código de Processo Civil que fala dos poderes específicos da procuração? Eu não concordo com isso, mas eu ainda não sou nenhum jurista que figura nos tribunais superiores para fazer isso e também não sou um produtor de doutrina, vamos assim dizer, não tenho um livro escrito sobre isso. Mas tome muito cuidado com isso. Tá? Na sua prática no dia a dia, o seu prazo ali da intimação na Diária da Justiça vai correr. Tá? Construa tese em cima disso, bata duro sobre isso, mas não deixe o prazo escoar. Certo? Infelizmente, tá? Aí que eu digo outro, né? A gente tem que amadurecer no nosso sistema jurídico. O Código de Processo Civil poderia ter caminhado melhor nesse ponto aqui, deixado muito claro isso, e não fez assim, né? Infelizmente. Percebam a situação da Defensoria Pública. Olha que absurdo, né? Eu, lá da Defensoria Pública, eu bato que a gente não pode. A Defensoria Pública não pode, como regra geral, receber citação em nome do executado, porque ela não tem procuração para trabalhar. O seu mandato deriva da lei. E aí, como deriva da lei, eu não tenho poderes para receber citação. E mesmo assim, tem gente que sustenta que cabe essa comunicação, essa oitiva do embargado na pessoa do defensor público. Eu não concordo. Eu toda vez questiono isso. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem todo dia como operador do direito trabalhar e questionar. Infelizmente. Dentro dos meus recursos, eu vou fazer a apelação ali e lembrando mais uma vez do efeito suspensivo. E o que eu posso trabalhar de tese? E aí, pessoal, como hoje, além de ter um prejudicado, eu já tinha relegado para um segundo momento, para a gente trabalhar com as teses, não é que eu vou parar a aula aqui, tá? Eu vou fazer essa parte introdutória com relação às teses possíveis de embargos, falando quais são, o que a gente pode trabalhar, mas eu quero, na próxima aula com vocês, destrinchar as teses concretamente, deduzindo para vocês aqui
quais são as teses e como trabalhar com cada uma delas. As principais, obviamente, não tem como eu exaurir todas as teses que existem no sistema jurídico nosso, principalmente na jurisprudência, mas as principais e mais importantes para vocês trabalharem na sua advocacia aí no dia a dia, tá? O doutor Nessinho abre e coloca, né, colocar no contrato que meu trabalho termina após o trânsito julgado e pode renunciar, senão o advogado tem que ficar respondendo a execução. É uma boa sugestão, viu, doutor Nelson? Realmente é uma saída e você ali já saiu a situação, você renuncia à procuração e junta nos autos, né, comunicando que comunicou o seu cliente. Mas, percebam, olha o problema, porque ali eu estou falando de embargos. Você vai estar renunciando à sua execução também? Olha o problema. É diferente lá do processo de conhecimento tradicional. Esse é um problema. Porque a execução está em andamento, você está patrocinando aquele executado, certo? Ou de outro lado está patrocinando o exequente. Você vai sair desse processo do exequente? Você vai abrir mão da sua causa? Percebam o problema. Se eu renuncio a isso, eu estou abrindo mão da execução. Eu vou voltar depois? Realmente é uma situação esdrúxula do processo civil. Absurda. Mas é o que prevalece. O que você vai ter que fazer é, quando for trabalhar com uma execução no seu contrato de honorários, aí vem do ponto de vista de trabalho, remuneração do advogado, é colocar no seu contrato que, caso tenha embargo de execução, tem que ter um aditivo contratual para firmar novos honorários ali com o seu, ou já estipular quais são os honorários, né? Então você precisa já prever isso no seu contrato de honorários no dia a dia, tá? Então, dentro das teses que a gente poderia trabalhar, lá no Código de Processo Civil, ele fala quais são as possibilidades de você arguir. Mas aquilo ali é um rol meramente exemplificativo, vocês vão perceber aqui com a nossa aula, que eu posso trabalhar com tudo praticamente em embargo de execução, né? Então, primeira hipótese que a gente tem, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. O que eu tenho de compreensão nessas duas hipóteses? Quando eu tenho que o título é inexequível ou que a obrigação é inexigível. E aí a gente desdobra isso. Primeiro, quando eu tenho uma situação que o documento, né, que dá base, que lastreia aquela execução, ele não é um título executivo. Percebam aqui, títulos executivos, eles são definidos por lei. Tá? E aí eu estou trazendo no rodapé para vocês. O que eu vou comentar vai estar fundamentado no rodapé com súmula, vai estar fundamentado com jurisprudência predominante. Tá? Então, primeiro, eu tenho um rol de títulos previstos no Código de Processo Civil. Esse rol ali, ele não é taxativo. Eu posso ter outras leis que prevêem a figura dos títulos executivos. E aí eu até deixo aqui para vocês, tá? Como nota de rodapé de vocês, quais são essas hipóteses. Por exemplo, o contrato de honorários é um título executivo, o título, um contrato de empréstimo bancário, que é uma cédula de crédito bancário, ela tem natureza de título executivo, crédito previdenciário tem natureza de título executivo, tudo firmado por lei, além daqueles títulos firmados pelo 784. Então, se aquele documento que ele está pretendendo executar, ele não está taxativamente previsto numa dessas hipóteses 784 ou em outra legislação, então aquele documento não é executivo, então eu não posso executar. Então aí eu vou trabalhar com essa tese de que aquele título ele é inexequível por não ser um título executivo, certo? E aí eu trago a nota 17 aqui, que é uma nota bem interessante para vocês, tá? O que é essa nota 17? O STJ passou a entender o seguinte: um termo de confissão de dívida, por exemplo, para ele ter força executiva, ele tem que ser assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas. Essa é a regra geral. Ou um contrato, ele tem que ser firmado pelos transatores, né, e subscrito por duas testemunhas. Mas e o contrato eletrônico, o documento eletrônico, a confissão de dívida eletrônica? Ela tem força executiva mesmo sem a figuração de duas testemunhas?
E aí eu deixo essa pergunta para vocês, é lógico que eu vou responder, mas é uma indagação bem interessante, porque por trás dessa construção do STJ, o STJ falou, olha, o documento eletrônico, que é aquele produzido eletronicamente, que tem assinatura digital, e não é qualquer assinatura digital, eu tenho que ter uma assinatura digital que seja reconhecida por um agente certificador vinculado ao Instituto de Chaves Públicas do Brasil, que é a ICP Brasil. Nesses casos em que tem assinatura digital e é vinculado à ICP, eu não preciso de duas testemunhas. Então perceba, o código fala que eu tenho que ter duas testemunhas. O STJ mitigou isso. É um entendimento relevante, moderno? É. Mas ele traz de outro lado um perigo. Eu posso mitigar as hipóteses de título executivo extrajudicial. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Isso pode ser um início de construção. Embora eu veja, Homero, pessoalmente, que é um avanço do ponto de vista do exequente, se ambos ali, exequente e executado, têm um token, né, uma assinatura digital para fazer isso, e hoje, inclusive, existem plataformas para isso, e minha internet caiu novamente. Hoje está complicado, viu, pessoal? Pessoal, por favor, se puderem mandar novamente aí no nosso chat para ver se está ok, se tá, a nossa aula está ao vivo ainda, porque realmente hoje está complicado, viu? Hoje só por Deus. Acho que sim. Então vamos lá. Perfeito. Então, nessa situação em que eu tenho um documento eletrônico assinado digitalmente pelas partes e que tenha reconhecimento do Instituto de Chaves Públicas do Brasil, eu não preciso de duas testemunhas. Então, não tem como alegar, nesse caso concreto, de que aquele documento não é um título executivo simplesmente porque não tem assinatura das testemunhas. Então, cuidado com esse entendimento recente do STJ, que está no resto que eu estou trazendo aqui para vocês como nota de rodapé. Tá, pessoal? Uma outra situação, eu estou falando ainda de título executivo inexigível e obrigação, eu tenho uma situação que eu não tenho certeza, eu não tenho liquidez e eu não tenho exigibilidade da obrigação. Percebam que eu estou falando de obrigação. Lá atrás eu estava falando inexequibilidade do título. O título era inexequível. Aqui eu estou falando da obrigação propriamente dita. Então eu vou olhar para a obrigação que está estampada naquele título. E eu tenho dever de esclarecer a vocês, tá? Sobre certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. Quando eu falo de certeza, eu estou tratando aqui, primeiro, quem são as pessoas envolvidas, eu tenho que ter certeza que naquela execução ali eu tenho uma definição clara de quem é credor e devedor. Mais do que isso, eu tenho definição de local de pagamento, tá? E eu tenho um segundo momento, que é a liquidez. Esse título, ele está expresso o quanto é devido. Então, percebam, certeza, eu estou falando de o título contemplar quem é o credor, quem é devedor, qual que é o modo de pagamento, local de pagamento. Agora, quando eu estou falando de liquidez, eu estou falando do valor devido. Quanto que é devido, a obrigação que é devida e ela tem possibilidade de identificar de pronto no título. E por fim, eu tenho a exigibilidade desse título, dessa obrigação. O que tem a ver isso? A exigibilidade ela está relacionada às obrigações que ela não tem condição ou termo ou algum encargo. E se tem, que ela esteja cumprida para ser possível a execução. Então percebam aqui, eu tenho, por exemplo, um cheque. Eu tenho o emitente, eu tenho a pessoa que está devendo,
Eu tenho o credor daquela obrigação, eu tenho o valor da obrigação, eu tenho o local do pagamento, mas aquele cheque, por exemplo, ele está vinculado a algum outro negócio jurídico. E aí aquele negócio jurídico ele é condicional. Ele tem uma condição para aquela pessoa apresentar um cheque. Se aquela condição ela não foi verificada, eu não posso exigir o cumprimento daquela obrigação. Então, aqui, se falta a certeza, então eu tenho dúvida quem é o credor, quem é o devedor, eu tenho dúvida qual que é a obrigação que deve ser satisfeita, seja a obrigação, por exemplo, de dar coisa certa, se eu tenho obrigação de pagar quantia, eu tenho dúvida com relação a isso, eu não posso executar. E mais do que isso, se tem um termo certo ali definido, se eu tenho uma condição definida naquela obrigação, eu também não poderia executar. Então eu posso manejar embargos questionando essas situações. A outra hipótese, eu tenho penhora incorreta ou avaliação errônea. Eu já comecei a falar com vocês lá em cima, né? Se a gente pegar o Código de Processo Civil, como eu falei lá no 854 e no próprio 917 do CPC, eu não preciso mais nos embargos de execução ter garantia do juízo para embargar. Eu preciso apenas para efeito suspensivo. Então o que acontece? Quando o executado já é citado, né, ele é citado para pagar ou ele vai embargar no prazo legal, que é o prazo de 15 dias para ele embargar, como regra geral aqui na execução por quantia certa. Percebam o seguinte, ali normalmente ainda não tem a penhora. Quando eu vou embargar, normalmente não tem a penhora. Pode ter? Pode ter, porque se ele não pagou, por exemplo, no prazo legal, vai incidir ali a atividade do oficial de justiça de localizar bens passíveis de penhora, mas pode ser que não tenha localizado nada. Então, como regra geral, nessa fase ainda não tem penhora. Então, essa matéria de penhora incorreta ou avaliação, eu faço uma divisão dela. Primeiro tem aquela da penhora online, que eu já mencionei a vocês, mas das demais hipóteses de penhora, se eu não tenho aqui na minha fase de embargos, no meu prazo de embargos, nenhuma penhora, eu não tenho como trabalhar com isso. Mas isso não significa que eu preciso fazer o quê? Um novo embargos. Eu não tenho um segundo embargos à execução aqui, ou um chamado embargos à penhora. Eu não preciso fazer isso. Eu vou fazer o quê? Por mera petição nos autos, aí lá no 917, ele vai falar, quando eu tenho uma penhora incorreta ou uma avaliação errônea, eu posso questionar isso. Então não preciso de um novo embargos. Mas se eu já tiver, o que eu vou fazer? Eu posso trabalhar com tópicos dentro dessa penhora incorreta e dessa avaliação errônea. E aqui se insere a lógica da impenhorabilidade. E vocês vão perceber que eu trouxe uma série de notas de rodapés, por quê? Para trazer todas as súmulas para vocês aqui sobre esse tema, tá? Enunciados dos fóruns permanentes sobre a temática, para que vocês tenham para consulta rápida ali. E na próxima aula, como falei para vocês, nós vamos entrar na tese. Uma delas que a gente vai trazer é sobre impenhorabilidade. E aí eu vou verticalizar a construção da tese com vocês individualmente aqui. Então, dentro da impenhorabilidade, eu tenho que sempre lembrar, primeiro, do rol que a gente tem de bens impenhoráveis do Código de Processo Civil, do 832 e do 833. Mais do que isso, eu preciso lembrar também da Lei 8.009 de 90, que também fala do bem de família. Então, eu posso trabalhar nos meus embargos de execução com impenhorabilidade, e se eu já tiver elementos para isso, eu devo trabalhar nesse momento. Então, lembra, tudo que eu for trabalhar, eu tenho que alegar já na primeira oportunidade que eu tenho para falar nos autos. Se eu já tenho penhora aqui na fase de embargos, eu vou trabalhar aqui. Tá? Então eu não vou entrar nos detalhes, nas hipóteses específicas de impenhorabilidade, porque eu vou trabalhar com isso com vocês na próxima aula, tá, pessoal? Uma outra hipótese que a gente tem de penhora questionável via embargos. A ofensa à ordem ou prelação, como alguns gostam de chamar, do artigo 835. O 835 do CPC, ele estabelece uma ordem preferencial de penhora. Então você, como executado, pode questionar, por exemplo, se você tem um bem que está
em primeiro grau da ordem de preferência e o exequente buscou a penhora de um bem que está lá no final, eu posso questionar essa ordem. Óbvio, né, que nesse caso de ordem do 835, eu não posso simplesmente falar, você não pode penhorar porque esse é o último da lista de bens penhoráveis. Porque eu teria que aí indicar que existe aqui na minha petição outros bens penhoráveis que estão preferencialmente na ordem e eles não vão destruir a vida do devedor. Porque a execução também, ela não é para inviabilizar financeiramente o devedor. A execução ela move no interesse do credor, mas ela tem que preservar o mínimo existencial do devedor também. Tá? Então eu preciso ter isso em mente aqui quando for alegar essa ofensa à ordem 835. Eu não posso simplesmente pegar falando, olha, descumpriu a ordem, eu tenho que indicar outro bem que estejam preferencialmente nessa ordem. Além disso, vícios na formação da penhora, por exemplo, a realização não foi intimado. O cônjuge, por exemplo, quando eu tenho um bem imóvel penhorado, de um executado que o cônjuge não figura no processo, a avaliação está incorreta, eu posso também trabalhar em sede de embargos à execução. E como eu mencionei a vocês, se a penhora ocorre após esse prazo dos embargos, eu vou me socorrer do 917 por mera petição interlocutória, percebam isso, eu vou fazer aqui a minha impugnação a essa penhora no próprio corpo, como se fosse uma exceção de pré-executividade, lá no corpo da minha execução. Uma outra tese que é muito comum em embargos de execução, excesso de execução. Mas a gente normalmente trabalha com essa execução pensando só no valor pecuniário. O valor pleiteado ele está superior à quantia. Né? Então, essa é uma das hipóteses que a gente tem ali. Mas o excesso de execução não é só isso. Eu tenho que abrir os olhos para isso. Então, a primeira hipótese é a quantia pleiteada ela é superior ao título. Por exemplo, uma nota promissória, ela está lá estampado que o valor é de R$1.000. E não tem qualquer índice de atualização desses valores. E aí o credor, aleatoriamente, ele coloca lá multa de 15%, correção por um outro índice, por exemplo, o INCC, que não tem nada a ver com o tipo de obrigação ali. Ele coloca juros de 5% ao mês. Então, isso ali, quando eu não tenho previsto, eu tenho que socorrer dos encargos no máximo legal de atualização. Juros de mora de 1% ao mês, né? Correção pelo IGPM. E caso isso aconteça, eu posso manejar os meus embargos pautado no excesso de execução. Além disso, quando eu tenho uma situação de entrega de coisa pleiteada naquela execução, ela está diversa da prevista no título. É uma outra hipótese de excesso à execução. Uma terceira via de excesso de execução. O processamento daquela execução é diverso do previsto no título. Então, por exemplo, eu tenho uma obrigação de entrega de coisa infungível. E aí eu entro com a execução, convertendo aquilo ali em perdas e danos, sem ter verificado qualquer condição ou sem estar previsto ali. Não estava contemplado no título essa figura, então eu não poderia modificar a forma de execução nisso. Além disso, também há excesso de execução quando aquela obrigação é condicional, eu tenho que cumprir uma condição para implementar a execução. Então ali também há um excesso de execução ali. E um problema prático que a gente vê muito no dia a dia é que a pessoa fala, olha, há um excesso de execução, ela está pleiteando um valor acima, mas não sabe como arguir isso na sua manifestação dentro dos embargos de execução. Então, além de falar que há um excesso, eu tenho que apresentar qual é o valor que eu entendo que é correto. Mais do que isso, eu preciso colacionar, anexar na minha petição um demonstrativo atualizado desse cálculo do valor que eu entendo correto. Não é simplesmente falar, eu tenho que demonstrar concretamente que isso está acontecendo. Se eu não fizer isso, eu vou ter um sério problema nesse sentido.
Doutor Emerson, eu vi a sua pergunta aqui, né? A gente está tentando acompanhar em tempo real vocês. Qual que é o fundamento para o IGPM para a correção? Se vocês pegarem o entendimento mais recente do STJ, eu acho que eu já falei isso em algumas aulas anteriores de petição inicial, ele tem falado que o índice de atualização é a Selic. Tá? Isso é o que prevalece no STJ hoje, se vocês pesquisarem. Porém, isso vem sendo revisitado, está sendo discutido, já tem alguns ministros debatendo, e os tribunais estaduais, a grande maioria não segue esse entendimento. Na prática consolidada, tem se aplicado normalmente o IGPM. Então, eu sigo o que os tribunais de justiça, por exemplo, Mato Grosso do Sul, aplica-se normalmente o IGPM. E como o STJ tem trabalhado com a possibilidade de mudança desse entendimento, porque a Selic não reflete a melhor atualização desses valores, eu tenho trabalhado com isso porque a probabilidade de reforma disso é muito pequena, principalmente porque está se buscando a revisão desse entendimento na sede do entendimento do STJ. Então, até convido a vocês a assistirem essas aulas. Quando eu falo ali de atualização de valores, eu explico esse tópico nesse sentido, tá? Então, para eu alegar o excesso de execução, eu vou ter que apresentar o valor correto e o demonstrativo disso. E uma outra situação que eu posso trabalhar, né, aqui na minha execução, questionando ela, é a acumulação indevida de execuções. E até confesso, eu, Homero, na prática já fiz acumulação de execução no passado. Mas a gente tem que ser técnico, a gente tem que buscar isso para não prejudicar o cliente. A gente às vezes quer, por instrumentalidade das formas, otimizar o tempo e fazer uma só execução e coloca tudo ali, obrigação de fazer, obrigação de pagar quantia, mas isso, à luz do CPC de 2015, e essa é uma crítica que eu tenho, porque se eu tenho um título só, com várias modalidades de obrigação contra o mesmo devedor, por que eu tenho que fazer duas execuções diferentes? Qual que é a lógica disso? Infelizmente, a lógica do CPC é que eu não posso acumular isso aqui. Porque o procedimento, a modalidade procedimental são diferentes. Então, para que a execução seja acumulável, eu tenho que ter, primeiro, mesmo executado para essas obrigações. O juízo tem que ser o competente para a mesma. E o procedimento tem que ser igual. Quando eu tenho, por exemplo, a obrigação de fazer entrega de coisa e pagar quantia, os procedimentos são. Então, eu não consigo acumular todas essas execuções. Então, esse é um problema. E é um problema que eu posso utilizar em favor do executado, embargando essa execução. A outra hipótese, que é a retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, em caso específico de execução de entrega de quantia, de entrega de coisa certa. Tá? Incompetência, tanto absoluta quanto relativa do juiz da execução. E além disso ainda, que é o soldado de reserva da execução, qualquer outra matéria que seria lícito deduzir em sede de processo de conhecimento. Então, tudo aquilo que eu poderia alegar numa ação anulatória, eu posso alegar em sede de embargo de execução. E aí eu só coloco algumas matérias específicas aqui, mas isso não é um rol que fecha as portas para outras discussões. Por exemplo, eu poderia trabalhar com revisão de encargo contratual aqui em sede de embargos, prática de agiotagem, tá? Vícios de vontade é uma outra hipótese que a gente pode trabalhar. Então, percebam que a imensidão de matérias que eu posso trabalhar nos embargos de execução. E eu vou abrir a caixinha de perguntas amanhã para vocês colocarem o que vocês querem ouvir de teses sobre embargos de execução na próxima semana. Eu já pincei várias teses aqui para vocês, mas eu quero ver o que vocês mais se interessam para a gente também conciliar os dois interesses. O que eu quero apresentar a vocês com o que vocês querem ouvir. E por fim, a gente quer falar ainda sobre desistência da execução e os reflexos nos embargos de execução. Se eu tenho um embargo de execução com teses meramente processuais, eu vou ter reflexos diretos nos meus embargos. Então, desistindo da execução, eu vou ter também a extinção dos embargos. Obviamente que essa desistência ela vai gerar sucumbência para o desistente. Agora, se eu tenho tese de direito material,
a extinção dos embargos vai depender de concordância do embargante. Então, que fique isso muito claro para vocês quando forem desistir de uma execução ou quando estiverem patrocinando os interesses do embargante. Se tiver tese processual, a vontade do embargante ela é irrelevante. Mas tese material depende da sua concordância como embargante. E por fim, pessoal, só para a gente finalizar a aula de hoje, eu sei que a gente alongou muito, tivemos vários problemas de conexão. Peço 1000 desculpas para vocês, tá? Foge do meu controle. A gente tem uma estrutura mínima de uns embargos. Aqui, na verdade, eu fiz um esqueleto, que eu vou trazer as teses para vocês na semana que vem. Então, primeira coisa, como eu falei para vocês, o direcionamento da petição dos embargos executivos. Eu já sei qual é o juízo. Então eu deixei aqui de vermelho de propósito, porque eu vou direcionar já para o juízo específico que eu sei. Regra geral, vou direcionar para o juízo da execução. Agora, se eu tiver uma execução por carta, que é aquela que se processa no juízo deprecado, por exemplo, eu vou direcionar a esses embargos ao juízo deprecado para que ele analise quando eu tenho teses meramente formais nesses atos deprecados, para que ele enfrente, ou eu vou pedir para que ele encaminhe isso ao juízo deprecante, para que ele enfrente as demais teses em conjunto dos embargos de execução. Então, eu já sei para quem direcionar. Então, eu vou indicar ali específico. Ao juiz da vara número tal, da comarca tal. Tudo isso eu vou direcionar ali, porque eu já sei para quem que eu vou direcionar. Não é uma distribuição livre. Tá? Ela é distribuição por dependência. Então, eu vou indicar aqui, juiz, distribua por dependência aos autos tal. Quando eu tenho pedido de efeito suspensivo, eu sempre chamo a atenção com pedido de efeito suspensivo. E como eu falei, os requisitos da petição inicial dos embargos de execução. A mesma lógica da inicial comum. Então eu vou qualificar completamente o executado, que aqui ele vai se transformar em embargante, nome completo, estado civil, todos os requisitos da 319, eu vou trazer aqui toda a qualificação completa. O seu advogado ou defensor público, o endereço que ele vai intimar. Lembrem que eu falei ali em cima que a falta de indicação de endereço para receber comunicação é uma hipótese que pode ensejar a rejeição dos embargos, depois de não complementar a situação na hipótese de emenda. Pelo procedimento especial, embargos contra quem? Contra o exequente. Eu vou qualificar esse exequente e mais do que isso, esse exequente, como ele já está representado por um advogado, eu vou indicar quem é o advogado aqui na minha petição inicial, porque a oitiva do embargado é por meio da intimação desse advogado. Tá, pessoal? E aí eu vou fazer o quê? A minha estrutura, o meu esqueleto dos meus embargos. Eu vou fazer um resumo bem simplório da minha execução, que eu estou discutindo. Então, a parte embargada promove a execução de um título extrajudicial em face embargante. E qual o título que eu estou discutindo ali? Qual que é o crédito? Muito objetivo ali. É um resumo de, no máximo, 3 parágrafos. Não posso me alongar mais do que isso. Lembrem, petição objetiva o mais rápido possível para o juiz ler e matar tudo que você quer ali. Então, fiz esse resumo da execução. Aí eu vou partir para as teses a serem trabalhadas. Aqui eu tenho um rol que não vai se exaurir. Tá? Eu tenho todas as possibilidades de trabalho. E aí, como eu falei para vocês, na semana que vem a gente vai deduzir uma a uma. Dentro de um esqueleto, o que eu preciso ter ainda? Um tópico específico do efeito suspensivo. Professor, eu posso colocar só lá no requerimento e pedido final, juiz, conceda efeito suspensivo? Poder, pode, porque você está pedindo. Mas você vai ganhar esse efeito suspensivo na prática? Tenho certeza que não. Então, você como advogado diferenciado, que está aqui à tarde da noite assistindo nossa aula, tenho certeza que você vai trabalhar com o tópico do efeito suspensivo aqui. E vai explicar para o juiz por que você quer o efeito suspensivo. Primeiro, porque nem sempre vai ter penhora nos autos, que não vai estar garantida a execução. Se não está, você vai indicar para o juiz que vai garantir a execução. Então, a execução embargada deve ser suspensa até o julgamento definitivo, por quanto presente todos os pressupostos legais. Primeiro, a execução está garantida pela penhora. Se não tiver penhora, você vai nomear um bem a penhora ou você vai oferecer um calção para que seja possível a suspensão da execução. Além disso, você vai explicar para o juiz que estão presentes os requisitos da tutela provisória. A regra geral são os requisitos do 300.
Mas, por exemplo, se eu tiver numa execução de uma cédula de crédito bancário em que eu estou discutindo relação de consumo, eu posso também trabalhar aqui os requisitos da tutela lá do Código de Defesa do Consumidor, que fala da obrigação de fazer, dependendo do contexto da obrigação que está sendo estampada e discutida na minha execução. Então, tudo vai depender. Pode ser uma tutela de evidência, pode ser uma tutela cautelar. Então, eu vou ter que trabalhar com os requisitos específicos ali. Mas, de modo bem genérico, eu posso trabalhar com duas linhas: probabilidade do direito e perigo da demora. Então, qual que é a probabilidade do seu direito aqui? Olha, ela é derivada da causa de pedir, juiz, dos meus embargos. Porque ela evidencia o quê? Que tem vício. Aí eu vou retomar, fazer um elemento de retórica, o que eu trabalhei nos meus embargos. Porque meus elementos aqui demonstram que a execução é nula, que o bem é impenhorável, que não existe a obrigação. Eu vou fazer um resumo do que eu falei em cima. E mais do que isso, eu vou falar aqui. Há um perigo da demora, porque se eu for esperar o julgamento dos embargos, isso pode trazer um prejuízo imensurável ou até irremediável para esse executado aqui embargado, aqui embargante. Se chegar à fase final, os bens dele podem ser expropriados, podem ser vendidos, e isso nunca mais vai se restabelecer. Então, essa é a essência que eu vou explicar, mas também muito de modo objetivo e concreto, porque aqui citar doutrina, jurisprudência não vai resolver o seu problema. Você vai ter que demonstrar concretamente que a não suspensão da execução vai trazer prejuízo para o seu cliente que está sendo executado. Então, por isso, deve ser suspensa a execução. E a gente vai para os requerimentos e pedidos. Eu vou pedir que seja distribuída por dependência, lembrando que eu falei para vocês, aos autos tais, e o fundamento já está aqui para vocês, 914, parágrafo único do CPC. Sejam os embargos recebidos com efeito suspensivo, caso eu queira, caso eu não vou pedir isso, né? Eu vou deixar sem esse tópico aqui. A intimação da parte embargada na pessoa do seu advogado, como eu falei para vocês, para querendo apresentar impugnação aos embargos. Ao final, a procedência dos pedidos, né, ou a procedência dos embargos, para o quê? E aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho situações que eu vou simplesmente invalidar uma citação, aí o meu pedido vai ter que ser específico para isso, eu vou ter que desmembrar o meu pedido de acordo com a tese que eu trabalho nos meus embargos à execução. Tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de nulidade do título executivo, ou que aquele título executivo ele não está previsto no rol dos títulos, ou que não tem uma obrigação certa, líquida e exigível, isso é causa de nulidade da execução, então vai extinguir a execução. Uma hipótese de prescrição, a mesma coisa. Agora, eu tenho situações que eu vou discutir só parte do valor. Então, eu não vou pôr fim à execução. Eu vou falar, juiz, nesse caso aqui, que seja limitada a execução ao valor X específico. Entenderam? Principalmente quando acontece numa situação em que eu tenho revisão de encargos contratuais. Eu vou limitar os encargos a um patamar X. E aí vai obrigar aquele exequente a emendar a sua inicial adequando esses cálculos. Certo? E, consequentemente, ao pagamento de despesas processuais, honorários advocatícios. E, por fim, eu vou colocar aqui as minhas provas. São poucos os embargos que eu vejo na prática o advogado, o defensor ou defensora indicando quais provas ele quer produzir. Não percam essa oportunidade de fazer isso. Tá? Eu já vi embargos serem salvos por isso. Vamos supor que eu falhe, eu tenho uma falha na minha argumentação de excesso de execução, ou os meus cálculos estejam ruins. Se eu, na minha inicial, pedir a perícia contábil, eu consigo, às vezes, salvar a minha tese. Entenderam? Então, eu tenho que especificar aqui, de acordo com as teses que eu trabalho, quais são as provas que eu tenho que produzir aqui. E, por fim, o valor da causa que eu vou trabalhar na minha execução. Se eu estiver discutindo toda a execução, eu vou colocar o mesmo valor da execução. Se eu estiver discutindo parte dessa execução, eu vou colocar parte dessa execução. Qual é o proveito econômico que eu estou buscando aqui, tá?
E eu vou para o fechamento dessa parte aqui. Eu vou depositar já o meu rol de testemunhas e, como eu falei a vocês, documentos que devem instruir a inicial. E aqui eu chamo a atenção para vocês, que ela é importantíssima. Por mais que ela seja distribuída por dependência, eu devo instruir, não aplica o mesmo raciocínio do agravo quando eu tenho processo digital e não preciso juntar peças essenciais. Então aqui eu vou juntar os documentos do embargante, eu vou juntar a comprovação de renda caso eu vou pedir gratuidade da justiça, porque eu posso pedir embargos, eu vou depositar meu rol de testemunhas, eu vou mais do que isso. Eu vou colocar a cópia de todas as peças essenciais que eu estiver atacando. Então, o que eu reputo de peça essencial? Aqui. Aí tomem nota disso. A petição inicial da execução, o cálculo apresentado na execução. Se eu tiver, por exemplo, questionando a citação, eu vou juntar a cópia da citação. Tá? Provas da tempestividade dos meus embargos. A cópia do título executivo que eu estou aqui atacando. Então, esses são os documentos essenciais para eu instruir os meus embargos. E além disso, se eu tiver outras teses, por exemplo, a imperabilidade de um bem de família, eu vou ter que trazer outras provas para provar que eu habito naquele local. Então, dependendo da tese, eu vou ter que aqui elencar o que eu vou trazer de documentos para melhorar a minha instrução. E aí a gente fecha a parte da aula de hoje. Peço mil desculpas por essa aula longa. O objetivo era para fazer uma aula enxuta, mas verticalizada. Atrapalhou bastante a nossa internet. Se tiverem mais perguntas, eu vou responder todos vocês na próxima aula, tá? Eu vou tentar encaminhar essas aulas aqui. Se salvou todas, eu não sei se conseguiram salvar todas as aulas, todos os módulos que perdi aqui. E aí mandar para edição. Não vai estar tudo disponível aqui na internet, tá? Eu vou mandar para a edição para compilar, tirar essas partes perdidas e aí a gente disponibiliza para vocês aqui para assistir depois. E aí a semana que vem a gente continua, mil perdões mesmo, tá? E não é abuso de ninguém, as perguntas podem mandar, a gente vai sempre tentar responder o máximo possível às aulas, às perguntas de vocês. E amanhã tem a caixinha de perguntas. Esse material eu já disponibilizo para vocês. Só vou ficar devendo a gravação, porque eu vou depender de encaminhar para a edição para cortar essas partes de perda e tudo. E se conseguir salvar tudo também. Eu preciso verificar isso com o técnico para a gente conseguir fazer isso, tá? Hoje a gente não vai alongar muito com as perguntas, porque já passou da hora de vocês, já são 11 horas, horário de Brasília. E agradeço mais uma vez e peço para compartilhar as nossas aulas, as nossas debates, as nossas discussões. E uma excelente semana a todos vocês. Se cuidem. Um grande abraço, pessoal.